Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é André Henrique, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Hype BRcast, onde a paixão por carros e motos e histórias da vida real são os pilares do nosso podcast. Aqui também você vai falar sobre mercado, tendências, tecnologia, muito humor e também vamos falar daquele seu primeiro carro que você não esquece. E aqui, para começar com chave de ouro, vamos abrir aqui com o nosso convidado especial. Vou passar aqui a bola para o nosso amigo de volante aqui, o Ronaldo Fernandes. E aí, Ronaldo? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. É uma expectativa muito grande, é um sonho sendo realizado, né? Foi idealizado há meses atrás, comigo e com o André. E assim, a gente não podia deixar de trazer nesse primeiro episódio um cara que, de fato, é o cara mais hypado, é o maior produtor de eventos do interior do estado de São Paulo. Conosco, Fábio Nascimento. Seja bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo aqui, Oi, cara. Pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Ser o primeiro convidado é uma honra. Isso aí, cara. Pra galera que está nos assistindo aí, o Fábio Nascimento é uma referência no segmento, né, artístico, porém, é um cara que, de certa forma, é pouco acessível. Então a gente queria trazer esse lado do ser humano Fábio Nascimento, que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, de onde você veio, o que te levou a fazer eventos. Tá? A gente sabe que todo mundo começa pequeno e hoje você está num patamar gigantesco, né? A prova está o Rodeio Bus que você realizou recentemente. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou prudentino, né? Nasci em Presidente Prudente em 1983. Tenho 42 anos. Sempre morei na cidade de Presidente Prudente. Fiz um ano de engenharia cartográfica na época da faculdade. Depois eu fiz geografia, me formei em geografia. E fui servidor municipal até meados de 2012. Em 2012 mesmo, foi o meu primeiro grande show que eu realizei em Presidente Prudente, foi o Munhoz Mariano, né? Eu já tinha começado a fazer eventos em 2009, 2008, em boates, né? Na época da antiga Zimmer, Aruba, né? E na época do Meridional, o Salão do Meridional também fazia algumas festas lá, fiz festa do Limoeiro. E de lá, o meu primeiro grande show a realizar mesmo, a nível regional, assim, trazer a região inteira para vir desfrutar do evento, foi o Munhoz Mariano em 2012. Antes, até, eu tinha feito um show de médio porte, que foi o Jazz do Limoeiro. E em 2012 eu fiz o show do Munhoz. E por causa desse show, eu tive que dar uma faltada no serviço. A patroa da prefeitura lá, a enfermeira na época, que era a Adriana, ela começou a falar assim, nossa, Fábio, você tá faltando muito, né? E eu sabia que eu tava errado, só que eu falei, legal estar trabalhando aqui na prefeitura, é legal ter, tipo assim, um emprego concursado, mas será que é isso que eu quero pra mim, né? E quando eu fiz aquele show, quando eu vi aquela arena do Rancho Quarto de Milha lotada, bombada, eu falei, é isso que eu quero pra mim, né? Eu falei pra ela, Adriana, ó, muito obrigado, eu vou subir lá no departamento pessoal da prefeitura e vou pedir a minha exoneração. E a partir daí, 100% focado em eventos. A gente fala muito assim no ramo nesse segmento artístico, né? Que normalmente o organizador de evento, ele dá o tiro e corre atrás da bala, né? Deve ter sido mais ou menos assim, que você pegou o Munhoz Mariano surfando Camaro Amarelo, né? Acho que foi nesse momento que... Na verdade, não, cara. Eu tenho um orgulho muito grande e até mesmo o meu vínculo com o Munhoz Mariano foi tão legal, porque o primeiro show que eu fiz no Rancho Quarto de Milha com o Munhoz Mariano, eles ainda não tinham nem cogitado em soltar o Camaro Amarelo. Eu fechei o show no final de 2011, né? E na verdade era um festival, né? Com uma parceria que eu tinha colocado a medicina no meio, para a medicina vender ingresso, em troca. Eles deixaram usar o nome, né? Chamava Mad Country Festival. E foi também com o Fred e Gustavo, né? E no primeiro ano, uma artista regional, que era o Frank Fabi, na época, né? E no segundo ano, o João Marcelo Juliano, né? Que são os meninos, até hoje, do Moacir Adidas, um dos patrocinadores nossos. Moacir que tá... Nossa, não, de vocês, colaborou né? conosco aqui com o Suculac. Não, o Moacir tá em todas, né, cara? Tá em todas, ele patrocina todos os meus eventos. É um parceiro das antigas, né? E então, o que acontece? Em 2012...
A gente fez o show em março, se eu não me engano foi 11 de março de 2012. Essa data nunca será esquecida porque foi memória de elefante. Não, mas é um marco, sim, um marco. São duas datas que eu nunca vou esquecer. O dia 11 de março de 2012 foi o festival, né, com Munhoz e Mariano, o primeiro grande show da minha vida. E o dia 7 do 11 de 2013 foi o primeiro show do Jorge Mateus que eu realizei. Né? Então são duas datas que ficam eternizadas na minha memória. Mandar um super abraço pro meu amigo Gilmar Preve, lá do Posto GP, pro Edson, gerente comercial. Ontem eu estive por lá, vendo as novidades e tal. Vai ser um grande parceiro da Hype. E eu queria, assim, já deixar pré-agendado aí, Gilmar. Se prepara, você é o próximo convidado aqui do Hype BR Cast. É isso aí, vamos dar uma olhada lá o que aconteceu. Bora lá. Olá, galera do Hype BR Cast, estamos aqui falando diretamente do posto GP lá dos meninos, com meu amigo Edson, gerente comercial. E o Edson vai falar aqui todas as conveniências que o posto GP tem a oferecer para você do nosso canal. Aqui no posto GP, Lar dos Meninos, aqui do Gilmar Preve, nosso grande amigo, vice-prefeito de Pirabó. Nós temos combustível de qualidade, tá? Aqui o nosso combustível é da BR, né? Combustível da gasolina aditivada, diesel. Então você pode confiar bastante no nosso combustível. E onde dá mais para isso, a gente também tem uma conveniência aí que tem de vários produtos aí para você tomar seu cafezinho, tomar sua cervejinha. E estamos por aqui. É só vir, o atendimento é especial para você. Atendimento aqui é o ponto forte dessa unidade. Alô, Aspira, nós dois aqui, o making off, domingão, 7 da manhã. Meu Deus, vento gelado, nobre, me salva, os zumbis do Hype BR Cast. E só lembrando, o posto GP fica ali na Salim Farah Maluf, cruzamento com a JK. Vai lá conferir, o pessoal lá de um atendimento sensacional. O André, eu tô pensando numa coisa que nós vamos ter que rever as bases da parceria com o Suco Life, viu, cara? Porque Por quê, cara? Meu amigo, Ó, rapaz, não vai sobrar pra ninguém, é só você quer tomar. Olha ali, ó, cheio de garrafinha vazia suco ali. maravilhoso, cara, Nossa, sensacional. grande abraço, Moacir. Suco Life, é isso aí. Será que foi o primeiro carrinho velho que esse cidadão teve, hein, bicho? Então, cara, Só falta ele ser uma Ferrari. Conta uma história aí do seu primeiro carro, os perrengues que você já deve ter passado, aquela quebrada não sei da onde, da falta de gasolina. Conta uma história do Conta teu aí, primeiro cara, carrinho. conta aí seu primeiro carro aí. Cara, tem uma história meio que engraçada de contar. O primeiro carro que eu tive foi um Gol Bolinha. Um Gol Bolinha 97. Começou bem já, pô. Começou bem, Gol Bolinha. Isso foi em 2003. Mas a história, a parte engraçada vai chegar agora. Porque foi o seguinte. E em casa sempre tinha dois carros. Meu pai usava um, minha mãe usava outro. E meu pai, de pirraça, porque eu ter parado com a faculdade, nunca deixava eu relar no carro. Não nem cortou, nunca relei no carro. E, cara, eu falei assim, poxa, cara, dois carros na garagem e tal. E aí meus colegas falaram assim, meu, mas você tá sofrendo porque você quer. Sabia que você trabalhando na prefeitura tem olerite? Eu lembro que eu ia de bicicleta e tal, embaixo de chuva, embaixo de frio. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou financiar alguma coisa. E de vez atrás de um carro, um colega meu falou assim, cara, tem um colega meu que tem uma moto CBR 450, linda, não sei o que, carenada, coisa. Falei, cara, vou financiar essa moto. Detalhe, nem carta de moto eu tinha, só tinha carta de carro. Um certo dia esse cara aparece com a moto lá pra levar na minha casa pra mim olhar, pra me dar uma volta, né? Pra ver, pra levar no mecânico. Minha mãe olha, que moto é essa, Fábio? Ah, eu tô querendo comprar aqui e tal. Minha mãe já quase que infartou. Já tava enrolado com o pai, agora se enrolou com a mãe. Já era, cara. E aí, pra mim, foi a melhor jogada. Sem querer, eu acertei. Por quê? Tabelou ela. Porque a mãe já entrou em desespero. Ela falou assim pro meu pai. E um dos carros, lembra que eu falei pra você que tinha dois carros na minha casa? Um era o Gol Bolinha e outro era um carro do meu pai, que eu não lembro na época qual carro que era. O do carro do meu pai era mais top, né? Assim, não era popular. Chegou a noite, ele chegou do serviço e tal. Fábio, preciso falar com você. Eu falei, meu Deus, e agora? O que será que aconteceu? O que eu fiz, né? O que eu fiz de errado? Porque adolescente, né, cara? Que na época, em 2003, eu tinha 20 anos, né? Aí eu falei assim, Fábio, sua mãe falou que você tá comprando uma moto aí, você não tem experiência, nem carta você tem. Eu falei, não, eu já tô indo atrás de tirar a carta de moto. Eu falei, não. Vamos fazer o seguinte, tem uma proposta pra te fazer. Quantos que você tem aí em mãos?
Não lembro na época se era 5 mil, não lembro, né? Pessoal, dá esse dinheiro aqui pra mim, o restante você não vai precisar nem financiar um banco nem nada. Você vai pagar 48 vezes de tanto. Se eu não me engano, acho que era R$ 250, uma coisa assim, entendeu? Na época. E foi assim que eu peguei meu primeiro carro, uma bolinha dele. Legal, que legal. Ô, Ronaldo, e falando de carro, mobilidade, cara, o que você tem pra nós aí? Cara, eu tive um bate-papo legal com o Alex Vincoleto. Ele tá trazendo a MobiX aqui para MobiX, cara, que isso? São motocicletas elétricas que a princípio estão para vendas, mas logo, segundo ele, vai entrar com o lance da locação. Então, a partir de R$ 130 semanais, o cara só vai andar a pé se quiser, meu amigo. E vai ser parceiro da Hype Mobility? Tem dúvida disso? Tamo lá. Nenhuma. Inclusive a Hype Mobility, em breve lá no Sans Club, né? O André vai falar um pouquinho mais, mas a gente busca parceiro de N segmentos aí. É isso aí, a Hype Mobility, ela vem com a proposta de ser não apenas mais um no mercado, mas sim uma transformação, um jeito novo de fazer negócio. Vamos estar instalado lá no Sans Club e com exclusividades. Motos Triumph, Shinerai, Yamaha e os melhores veículos periciados com o que há de melhor no mercado. E além disso, o negócio como financiamento, consórcio. Fala em consórcio, Ronaldo, o que nós temos? Consórcio Canopus, imobiliário para automóveis, suporte do Jair, né? O Jair é um cara muito técnico. Um abraço aí, Jairzão. Vai nos auxiliar muito aí nesse fechamento dos créditos. Então, assim, a Hype Mobility ela vem para revolucionar o mercado. Inclusive, o Hype BRcast é um braço da Hype Mobility. Só que aqui a gente desvincula, aqui a gente quer humanizar o atendimento, trazer personalidades para vocês conhecerem tudo que eles têm de melhor aí. E bater muita bola assim, a respeito com relação aos veículos, né? E aí, eu falei aqui sobre as motos Shinerai, vai ser um parceiraço nosso aí. Um abraço aí, Renato. Vai ser top. Você tem mais alguma do seu carro lá, cara, do Golzinho? Se é uma viagem que você fez com ele ou que você lembrou de uma situação inusitada ou bacana que você quer compartilhar com a gente aqui? Cara, do Golzinho, assim, do Golzinho, assim, eu vou falar uma coisa meio rápida dele, mas eu queria falar de um Palio que eu tive. Mas do Golzinho eu vou querer falar. Foi o seguinte. Do Golzinho, cara, eu peguei ele na época dos primeiros filmes da franquia Velozes e Furiosos, lembra? Ah, sim, sim. Cara, eu fazia cada baianada nesse carro. Eu era novo. Era neon. Cara, meu carro parecia uma espaçonave. Era tanto neon embaixo. Era boate lá. Neon na manopla, som. O que eu gastava de som com aquele carro. A carenagem dele, eu metia a carenagem até nele. Até painel, né? Os caras não, neon no painel. Tudo. Aí, cara, e naquela época, meu pai, assim, eu entendo a cabeça do meu pai. Eu e meu pai, a gente sempre tem uma relação meio assim, um pouco difícil, né? Sim. Meu pai sempre foi um cara muito duro, até pela criação que ele teve e tal. Mas só que assim, eu entendo hoje muito bem a cabeça dele. Tem que ser pai pra entender. A verdade é essa. A hora que a gente vira a chavinha, verdade. Muda tudo, né? Só Todo que sentido. Tem coisas que os adolescentes nunca vão ter a cabeça igual de um adulto. O adolescente, ele tem uma cabeça que, tipo assim, que ele não pensa tanto na parte financeira, no custo-benefício. Quando a gente chega numa certa idade, tudo pra gente é custo-benefício. Nunca que hoje em dia eu ia pegar um carro meu, personalizar, o para-choque, gastar uma fortuna, né? Porque isso não vai ter acréscimo nenhum no valor de revenda do carro. Muito pelo contrário, né? Sabe? É só bucha. E naquela época não, né? Mas só que a gente tem que passar nesse momento da nossa vida, né? Pra passar por isso, passar por... São gostos, né, cara? A cabeça do adolescente é diferente, do jovem é diferente. Você é de que ano, André? Eu sou de 86. 86, você? Eu sou 83. 83, eu sou de 71. Olha o velhinho aí, ó. Então, só posso agora falar da história do Palinho, que eu ia falar pra vocês, né? Opa. Cara, na época que tinha o Palio, ainda eu trabalhava na prefeitura, né? E nos últimos anos, acho que nos últimos 3 anos de prefeitura. E sempre foi, cara, no meu cargo ali, era um dos cargos mais baixos da prefeitura e tal, né? E sempre aquela dificuldade, né? E a gente, quando é jovem também, a gente não tem uma ideia de saber se organizar financeiramente, né? Se você ganha 5 mil, você torra 6, né? É assim, né? A Mas maioria, tivesse né? um cartãozinho. Sabe? E eu sempre via duro, né, cara? E eu lembro que eu tava divulgando um eventinho meu pequeno, na época um evento de boate, assim, né? Porque naquela época, né?
as panfletagens em barzinho, em boate, era muito grande, porque rede social não era igual hoje, né? Não existia Instagram, né? Então, tipo assim, pra você poder chegar no público de balada e tal, era mais uma panfletagem. Botava as menininhas bonitinhas, colocava uma camisetinha nelas, e ia com as menininhas na porta de balada, em barzinho, panfletar, né? Era o maior resultado. Hoje em dia não, cara. Você pega o Instagram, direciona lá, faz o impulsionamento, direciona qual que é o... Eles já deixam pra você escolher qual é a idade, o público que você quer atingir. Tudo é muito mais fácil hoje, né? Mas naquela época não. Cara, tudo pra ser feito da melhor, acaba o meu combustível. E na época Ali tinha na frente, ali. bem bombado de gente, acabou o combustível. E tinha um posto BR Mania ali do lado. Eu tive que descer, pegar uma garrafa de 2 litros e ir lá. É perrengue isso aí. As meninas tudo, quando eu olhei no carro, eu tudo se colhendo com vergonha, cara. Eu falei, nossa, e agora? Cara, quem não, né, velho? Meu, se tivesse um buraco pra enfiar a cara, eu enfiava. Desci, peguei o combustível. Isso foi em 2009, sei lá, uma coisa assim. Peguei o combustível. Quando eu tô colocando assim, tinha um cara meio que rival meu de eventos, né? Uhum. Que o nome dele era Calango. E ele passou com o carro lotado, cara, de meninas, né? E na época eles sempre divulgavam e faziam. Tava envolvido em shows grandes, né, cara? E eu com festinha pequena, né, cara? Aí daqui a pouco ele parou do lado e falou assim: pô, cara, tá ruim a situação pra você mesmo, hein? Que eu começou a tirar um sarro, cara. E as meninas do carro dele tudo dando risada. Eu meti aquele combustível ali, acho que em tempo recorde pra dentro. Puntei, já parei, abasteci o carro e vazei de lá, cara. Beleza. Passou, acho que um mês depois, isso em 2009, né? Eu tô na frente do Boêmio, divulgando, cara. Essa aí é até agora eu vou partir pra uma parte de superação dessa história. E estava na frente do Boêmio divulgando. Passou um carro, cara, na época passava muito carro de som antigamente, né? Hoje em dia ninguém quer mais ficar com som porque tudo é multa, né, tal. Hoje não tem como você fazer isso, né? E o cara com o som torando lá, e eu lembro que a música de lançamento da época era Voa Beija-Flor do Jorge Mateus. E eu lembro que eu falei pra vocês que eu sempre memorizei a data do primeiro show do Jorge Mateus, que o Jorge Mateus sempre foi o meu sonho de produtor, assim, sabe? O meu ápice. O dia que eu fizer Jorge Mateus, eles são feras demais também, meu né? ápice, né? E eu sempre falo, cara, o cara que fala que é pica de eventos, o cara que não fez Jorge Mateus, ele não chegou no ápice. Na minha opinião, tá? Sim, sim. Cada um tem a sua. Sim. Aí, estamos lá, eu falei assim, meu, eu um dia não vou fazer o show desses caras. Aí o Calango olhou assim pra mim e falou assim, como, cara? Você não tem dinheiro nem pra botar o combustível. As meninas da divulgação dele tudo dando risada de novo, e minhas meninas encolhendo de vergonha. Eu olhei assim pra ele e falei, cara, vou me lembrar do que você tá falando. Beleza, passaram-se 4 anos, ele parou de mexer na parte de eventos, porque na verdade ele trabalhava pro Eduardo Munhoz, pro Fábio da Lua, né, que eram os caras grandes, né, de eventos na época, né, meu? Até o próprio Moacir era grande na época de eventos e tal, tudo. E teve um dia, e ele começou a trabalhar pro Robertinho Stephanie, cara, que tava como empresário daquele trio Violada. Lembra que tinha até aquele cabeludão que era do Tradição, que o sanfoneiro lá, que era com o Michel Teló e tal. O Michel Teló saiu fora do Tradição, os caras pararam com o Tradição e criaram o trio Violada. E o Robertinho, que é Adamantina, virou empresário deles. O que o Robertinho fez? Contratou o Calango para ser produtor dele. E o Robertinho sempre foi muito amigo meu, cara. Sempre me ajudou, sempre foi gente boa. Aí um dia ele me ligou, Fábio, eu precisava de umas cortesias do show do Jorge Mateus. Falei, não, te arrumo sim, cara. Como você precisa? 6. Falei, não, cara, vem buscar aqui, tal. Vou mandar uma pessoa buscar então. Quem que era? O Calango. Fera. Cara, assim, eu olhei pra cara dele assim, só estiquei e só olhei bem na cara dele. Não precisei falar nada, sabe? Não quis me gabar, não quis nada e tal. Aí, se eu pudesse só dar um recado pra ele, falei assim, ó, você acertou mesmo. Eu nunca vou ter a possibilidade de fazer o Jorge Mateus. Já fiz 6. 6, não foi só um não, fiz 6. É aquela história, né, cara? A gente se motiva muitas vezes com uma frase de uma pessoa que você fala, poxa, é o gatilho é o gatilho que a pessoa precisa pra alavancar. De repente esse cara aí foi o cara que te fez. Um ponto de inflexão pra ele.
Você foi desafiado naquele momento, falou, opa, agora eu vou. É duro, né, cara? Porque, tipo assim, a gente... Sempre quando você começa de baixo, né, cara? Sempre é muito difícil, né? Saúde Sempre é o calango. difícil. Sempre é muito difícil. Todo mundo fica com o pé atrás, todo mundo fica, né? Até você chegar a ter num patamar que as pessoas começam a confiar em você, começam a apostar em você, você tem que comer muito arroz e feijão, né, pra chegar lá, né? Fabio, você falou bastante de você, mas você não falou de uma grande paixão que você tem. Coisa que não sai da sua cabeça, né? Não sai da cabeça, que é o nosso tricolor, né, meu amigo? Conta aí essas presepadas que você faz. Eu sigo o cara no Instagram, uma hora ele tá lá no Chile, uma hora ele tá lá no Peru. Cara, que maluquice isso, cara. Como é que você consegue, mano? Cara, o São Paulo acho que depois dos meus 2 filhos é o grande amor da minha vida. Conta aí uma viagem bacana que você fez. Ó, eu vou começar do início, né? Em casa ninguém é São Paulino, né? Meu pai é santista, mas santista bem, sabe? Aqueles bem Espécie, de boa. Espécie em extinção. É. Espécie em extinção. O tal do santista. 2060 acho que não haverá mais santista. Não na haverá mais Terra. santista. Então, meu pai é santista, minha mãe é corintiana. Ela é fanática, mas daquelas fanáticas de torcer em casa e sofrer pelo time e tal, tudo. Mas não é fanática de... Por exemplo, ela não conhece a Arena Itaquera, não conhece. Nunca foi e eu acho que nunca vai. Então, pra mim, cara, assim, como que eu sou de organizada... Os caras falam assim, o cara é fanático. Eu falo assim, o cara viaja 20 jogos por ano. O cara não é. Então, pra mim, não é fanático. Sim, sabe? A minha régua de fanatismo é outro nível, sabe? E aí, o que acontece? Minha mãe tentou fazer eu ser corintiano, não deu certo. Porque eu sempre tinha... Eu sou da época do Raí e do Tele. Raí, Tele, Miller, Difícil, Palinha. né? Difícil não E ser. falar... Você pegou acompanhando futebol, né? De 83... Aí, Eu comecei a entender de futebol em 10 91, aninhos, 92. a hora que o São Paulo tava no... 91, 92, eu comecei a acompanhar. Graças a Deus, porque em 90 eu não entendia muito que o Corinthians foi campeão em cima da gente no brasileiro, então eu não sofri porque eu não entendi ainda muito. Mas quando em 92 eu comecei a entender de futebol, naquela época, a molecada que hoje está vendo a gente aqui, não existia Premiere, não existia essas coisas. A gente era radinho só ouvindo. Rádio. Cara, eu chegava da escola... Era Jovem Pan, Rádio Bandeirantes, cara, dia de semana, à noite, sábado, domingo, eu acordava no pique da Pan com o meu, sabe, ficava até terceiro tempo. Era o dia inteiro. Nilson César, Vanderlei Nogueira, Flávio Prada, galera o dia inteiro, peso, cara, o dia inteiro. E eu era muito fã do Milton Neves. Por mais dele ser Milton santista, Neves. gostava muito dele. Eu ficava o dia inteiro. Teve um dia que a minha mãe falou assim pra mim, Fábio, minha mãe e meu pai me chamou pra mim sair do quarto porque achavam que eu tava com depressão. Mas não, cara, era tão fanático que cada notícia lá, por exemplo, ó, o Raí espirrou. Eu queria saber da notícia que o Raí espirrou, entendeu? Eu era fanático, eu já era fanático ali. Ali começaram a ver que eu era fanático. Só que como eu nunca tive um apoio assim da família, ninguém era fanático, ninguém ia pra estádio, eu só conseguia ir em jogos aqui no Prudentão, né? Pulando um pouco algumas etapas. Hoje eu sou líder regional da Dragões, né? Dragões Presidente Preenche, foi eu que montei a subsede. E eu realizo o sonho de muitos São Paulinos de ir no Morumbi. Só que hoje é muito mais fácil, né, cara? Porque a gente monta um grupo de WhatsApp, tem o Instagram da torcida, né? E naquela época não, era tudo muito difícil, né? Agora falando pra vocês sobre as viagens, cara, eu já fui pra Montevidéu, São Paulo, Buenos Aires, Córdoba, Assunção, Quito, no Equador. Eu já fui. Agora Santiago. Cara, a América do Sul inteira praticamente eu conheço, todas. O São Paulo é o meu time também. Tem o meu sócio aqui, meu parceiro, que tem uma história bacana com o Parmeira dele aí. É o time da... Aqui nós temos 3 mundiais, né? Tem 4. Falando em parceiro top, meu amigo, eu vou falar do nosso amigo Roger, lá da Alta Tensão de Regente Feijó. O cara tá revolucionando o setor de placa fotovoltaico. Grandes projetos, usinas para geração de energia. E a gente fala de sustentabilidade aqui no Hype BRcast, né? Fala de carro elétrico, de moto elétrica e com a energia que vem do sol. Um grande abraço aí pro nosso amigo Roger da Alta Tensão de Regente Feijó.
Cara, depois de a gente falar sobre carros aí, sustentabilidade, energia, rapaz, será que não bate uma fome, não? Não, bate a fome, né? E para isso a gente vai indicar o Diego lá do Choripão. Cara, que lanche artesanal, o melhor de Prudente. O melhor de Prudente, indiscutivelmente. Fica ali próximo da Igreja Santo Antônio. Abraço, Diego. E para hidratar, Chopp Colina do nosso amigo. Não, Suco Life vai ficar até agora aqui. Com certeza. O Moacir já teve merchan demais. Agora eu vou falar do Paulo, né? Do Paulinho. Paulinho Soares, um grande abraço. Chopp Colina. Desce redonda, hein, galera? Saindo daqui é a minha vez. Ô, Fábio, todas as histórias aí sua, cara, bacana demais isso, né? Até a sua paixão pelo São Paulo. E a gente queria uma opinião sua, né? Até a gente tem um quadro aqui chamado Minha Opinião. Elétrico ou a combustão? O que você vai? Cara, eu vou falar pra você. Eu cheguei até a namorar bastante ter um carro elétrico, né? Mas a gente ainda, no Brasil, a gente tá caminhando, né? A parte de... Minha maior preocupação sempre foi a parte de abastecimento, né? Beleza, em Presidente Prudente tranquilo, né? Às vezes até pra ir daqui até São Paulo tranquilo também, né? Mas como eu tenho minha filha no Rio Grande do Sul, meu medo era assim, poxa, será que eu vou conseguir, né? Ir pra lá e voltar, em algumas regiões, eu acho que ainda tá caminhando. Mas eu acho que é muito válido, cara. Dependendo da sua necessidade, o carro elétrico já supre a necessidade de muitas pessoas, já, na minha opinião. Sim. A gente bate muito na tecla da forma... Aquilo que o cliente quer fazer com o carro. O meu uso é urbano, é um ciclo aí diário de, sabe, no máximo 100 km, é uma situação de um raio de 150 km, aí o cara tem total segurança no carro 100% elétrico. Mas eu quando concessionário, como gerente da concessionária de veículos eletrificados aqui em Prudente, a gente trabalhava muito esse lance da qualificação, né? Às vezes o cliente chegava direcionado num produto, normalmente você conseguia fazer o direcionamento dele para outro. É o que a gente pretende fazer lá na Hype Mobility, né? Com certeza. Pegando o gancho aí de qualificar o cliente para vender o produto correto para o cliente correto. O querer nem sempre é uma situação legal. Aí vai ficar igual o teu paliozinho lá, ó. E no paliozinho, legal, você vai com o galão. Não tem galão de energia elétrica, né? Tem que pegar a extensão ali, né? É difícil. Então, mas eu acho que o carro híbrido hoje é uma situação bem bacana e bem tranquila. Principalmente se for híbrido plug-in, que ele vai ter o carro elétrico, né? Até 100 km de rodagem. De autonomia. E numa situação de uma viagem longa, às pressas tal, onde não vai ter o planejamento, gasolina no tanque e vai-se embora. Aí não tem novidade também, não. E se eu quiser lavar um carro, onde a gente leva? Não, lavar carro você vai levar em qualquer lava-jato. Agora você quer dar uma personalizada no seu veículo, sim, de uma forma profissional. É Station Car, né? Um abraço aí, amigo Lincoln. O Lincoln é um cara assim muito técnico, a equipe dele lá é muito profissional, muito treinada, usam produtos que não agridem de forma nenhuma a superfície dos veículos, lavagem detalhada. Em resumo, Station Car ali na Cassimiro Dias, do lado do Sindicato dos Bancários, leva lá, você vai ficar boquiaberto com o padrão de atendimento e o padrão de serviço realizado por eles lá. Serviço maravilhoso, top. Preparação de carros da Hype Mobility só com a Station Car, tá? Isso assim, entre outras marcas que ele também já presta serviço lá, tá? Volvo, BYD, Fiat, o Lincoln ele consegue fazer um trabalho bem bacana aí em todas as concessionárias de Prudente. Vamos ver o que vem agora, Andrezão. Agora vamos lá na... Agora é a hora da verdade. A hora da verdade, Fabião. Fabio, você já fez 1 milhão de shows. Teve algum show que você se arrependeu de fazer? E por quê? Olha, arrepender, talvez não, né? Mas da maneira que foi feito, né? Que foi o show do Alok, em 2016. Aquele famoso show do Alok, que teve 2 placas do palco que caíram, né? Assim, o que acaba acontecendo? Aquilo ali foi uma lição pra minha vida e eu aprendi muito com aquilo, aprendi muito.
Aquele show tinha mais ou menos uns 5 sócios. Nós éramos 5 sócios, né? Só que o sócio mais hypado, com mais visibilidade ali, era eu. Você que tinha o canal de comunicação, na verdade? Exatamente, exatamente. Eu lembro até hoje, cara, que eu sempre fazia os meus eventos... Tudo era Prudente em Foco. Né? Eu sempre fazia os eventos da mesma maneira. O palco, tudo no chão, área VIP na frente do chão, um camarote na frente do chão, tal. E eu lembro um parceiro meu, né, na época era parceiro, né? E por vários motivos a gente acabou se desvinculando. Ele era de Marília, ele veio aqui e falou assim: Fábio, ó, me desculpa, mas da maneira que você faz os eventos é muito simples. Tipo assim, ele debochou da maneira que eu fazia o evento e tal. Só que era de uma maneira segura. Veio aqui, não, tem que fazer assim, tal. Não é querendo tirar a minha responsabilidade, não, tá, cara? Sim. Deus é testemunha do que eu tô falando. Só que assim, a partir do momento que eu sou sócio e eu acabo aceitando... Abraçou, tá junto. Abracei, entendeu? Um abraço pro gaiteiro, você tá junto, cara. Sim. Entendeu? Você pode, ué, se você não tá de acordo, você pode fazer. Cara, no mínimo, tô fora. Tô pulando fora. Façam vocês. E eu não tive essa atitude, então eu errei também, né? E eu só sei que, cara, por exemplo, de 30 processos que teve, né, do pessoal que sentiu lesado, não sei o quê, os 30 me processaram. Aí teve outro sócio de Prudente também que teve um pouquinho mais, assim, bem menos que eu, mas mais que os caras de fora. E os caras de fora foram que teve menos processo. Justamente por estar... Porque ali... Ninguém conhece, né? Exatamente. Ali só quem foi muito a fundo investigar o processo do evento, né? Como que era o evento, que sabiam que esses caras estavam juntos. Porque a grande maioria foi processando eu, né? Desde aquela vez já vendia com ingresso, com sistema de ingresso, né? Foi feita uma perícia até, né? Através da promotoria, tudo, fizeram uma investigação e foi constatado através do sistema de ingresso que não houve superlotação. Mas na hora ali, tá todo mundo quer empurrar pro outro, né, cara? Depois eu lembro que esse show acabou acontecendo, né? Foi remarcado, aconteceu o show de novo, entendeu? E o Alok nessa recebeu 2 vezes? Não, foi porque, parceiro? Não, porque o empresário dele na época, o empresário na época dele tinha a maioria do evento. A administração pública ela tem colaborado, Fábio, com o desenrolar disso? Eu vou falar pra você. Eu costumo falar que a prefeitura geralmente ela só vem pra o pessoal, né? O que você pode ajudar a gente, né? A parte principalmente também de ISS, eu acho que tinha que ser repensado a parte de ISS. Acho que é muito dinheiro você tem que ficar entregando, entendeu? E, Fábio, tem que pagar imposto? Legal pagar imposto, é bom pagar imposto. Tem que pagar imposto. Mas eu acho que o imposto acaba sendo muito alto, cara. Muito alto que a gente acaba pagando. E uma coisa também que eu, esse ano, bati de frente com eles e eu vou até o final. Que é a questão do... Quando você faz um evento legalizado, eles te cobram de tudo. Eles fazem... É o Ministério Público em cima de você, tudo em cima de você. Fábio é resiliente. Isso não desestimula que novos rodeios, que os projetos do futuro aí venham por terra, não, né? A gente precisa da cidade movimentada. Eu preciso levar tenho 2 crianças aí que precisam de mim, né? Precisa trabalhar, né, cara? Mas são dificuldades que todos os empresários, né, cara, no Brasil tem, né, cara? E a Expo Prudente, você já tocou uma vez já, né? Pode falar um pouquinho pra nós aí? Na verdade, foram 2 vezes, né? As últimas 2 Expo Prudente quem fez fui eu, né? Na gestão ainda do Ed Thomas, né? As 2, na verdade, foram 2 desafios muito grandes, né? Porque nas 2 vezes eu nunca fui a primeira opção, né? Da gestão de estar realizando a Expo. E a primeira, vou começar pela primeira. A primeira, eu consegui fazer a exposição faltando ali uns 50 dias. Sempre aquela nuvem do vai ter ou não vai ter, né, Fábio? Exatamente. Teve isso, né? Cara, antes eu era um cara que era totalmente defensor do negócio público. Certo. Hoje a minha visão, cara, o que puder privatizar, cara, privatiza. Eu acho só a saúde e a educação que não pode privatizar 100%, porque senão, né, várias pessoas não têm condições, né, de pagar um plano de saúde e tal, tudo. Então,
Mas a maioria das coisas que puder privatizar, cara, pode privatizar, cara. Porque, infelizmente, tudo que tem a parte pública é amarrado, é Ministério Público em cima, tudo é travado, cara. É travado demais. E é onde escapa muitas vezes, né? Exatamente. Eu tenho, cara, um orgulho de dizer que as 2 exposições que eu fiz, não teve R$1 de dinheiro público. Tudo foi no peito, na raça. E a segunda exposição, então, foi a mais desafiadora. Porque não ia ter expo, não ia ter expo, não ia ter expo. Eu peguei a exposição faltando 20 dias. 20 dias. Aí o pessoal falou assim, pô, cara, a grade Coisa da de expo... maluco. A grade da Maluco expo... mesmo. A grade da Expo Prudente foi fraca esse ano. Cara, as pessoas de Presidente Prudente, não é querendo me gabar não, mas as pessoas terem falado assim, pô, Fábio, você foi um herói Parabéns, em 2024. herói, louvável. Porque, cara, sem verba, 20 dias, olha a loucura que foi isso. 20 dias Pra encaixar a agenda do artista. a agenda do artista. Que é onde pode ser até mais caro. Praticamente também. ninguém tinha Mas data, toque ninguém de tinha caixa data. na última hora, cara. E eu fiz uma exposição quase que 100% gratuita. Eu só cobrei na sexta-feira, que foi o Matheus e o Cauã com o MC Rian. Mas no sábado com o Gustavo Mioto, de graça. Na quinta com o Jazz Jazz, de graça. É uma conta pagando a outra, Fábio. Oi? É uma receita pagando a outra. Porque a gente tem a receita do estacionamento, a gente tem a receita da venda dos camarotes, a gente tem a da boate, né? Só que essa exposição, cara, e olha que eu falei pra vocês, cara, vocês podem me cobrar. Eu não tenho pretensão política nenhuma. Nenhuma. Tanto é que eu já tô há quase 20 anos no mercado de eventos, vocês nunca viram me envolver nada com política. Nada. Zero. Envolvimento zero com política. Então, mas eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que é do fundo do coração. Eu fiz a Expo Prudente do ano passado por amor à cidade, amor à população de Prudente. Porque eu falei, poxa, cara, todo mundo, né, cara, com vontade de ter expo, tal, tudo. A exposição, tantos e tantos anos tendo a tradição de ter exposição, não vai ter, né? E eu vi que se não fosse eu fazer, ninguém ia fazer. Parabéns e obrigado. A população de Prudente agradece. Entendeu? Tipo assim, E normalmente esse tipo de evento é feito por mais humilde mesmo, né? A galera que às vezes não tem Exatamente. acesso ao... Aí, às vezes eu até vi que as pessoas de fora, eu não tô aqui pra julgar as pessoas, porque eu sei qual que é a cabeça das pessoas, elas não têm entendimento do que tá acontecendo, né? Até mesmo que eu também não fui lá na internet expor, né? Que eu tô falando, a primeira vez que eu tô falando sobre isso agora, né? As pessoas às vezes comparavam, mas em tal cidade veio isso, Gustavo de graça, já, tal. Gente, ali teve envolvimento de dinheiro público. Quem pagou foi você. Com certeza. Entendeu? Tipo assim, Você entendeu? Com pagou todo o seu Ali, salarinho. entendeu? Agora, o meu não. Eu peguei dinheiro do meu próprio bolso, a receita do próprio evento. Aquele buraco Entendeu? na sua rua, não tá tapado. Entendeu? Foi diferente. Ali foi outra ocasião. Lógico, você me dá ali 3 milhões pra me fazer uma Expo Prudente, eu vou fazer eu te garanto que eu vou fazer a maior Expo Prudente de todos os tempos. Com certeza. Agora, você pegar nenhum real é outros 500, gente. E quem vai esse ano? Tá aí, né? Ah, cara, eu não tô sabendo direito, né? Mas a gente ouve uns burburinhos, né, tal, tudo. Mas eu acho que vai ter licitação ainda, não sei, pelo que eu ouvi falar, né? Vai ter licitação, vai ter... A coisa ainda tá em aberto. Houve a né? transição de governo também agora. Teve a né? transição de governo, tudo. Mas assim, em relação à Expo Prudente 2024, volto a falar pra vocês, cara. Foi até bom vocês darem esse espaço. Tiveram algumas pessoas que reclamou, nossa, o nível da Expo, da grade foi fraca. Gente, pra uma pessoa pegar 20 dias, Vai lá e 20, faz. vai lá, entendeu? Vai Porque, lá ó, e brilha. vai lá. lembrando que o ano passado teve licitação, né? Sabe quantas pessoas apareceram na licitação? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Porque quem é o maluco que vai pegar uma Expo Prudente em cima da hora, sem R$1 público, e dar a cara pra fazer e colocar o seu dinheiro em risco? Irmão, dependendo do erro que eu pudesse dar ali, eu podia perder casa, perder carro, perder assim que terreno, perder E tudo. rápido. É assim que Você é. tá entendendo, cara? Pô, cara, né? Por isso que eu falo, velho. Inclusive, até fizeram algumas pessoas mais, né? Mais entendidas, mais que eu falar, ligadas no assunto, fizeram uma homenagem pra mim, cara. Pegaram uma foto do Salvador da Pátria, lá do Sassamutema lá, e colocaram o meu rosto no lugar do bigode lá. Depois eu vou achar essa imagem e mostrar pra vocês, cara. Ah, nossa, era do Chapeuzinho. Esse Esse é o o Seuzinho Salvador Malta. da Pátria. Aí colocaram assim, ó, o Salvador da Expo.
O salvador da esposa. Show de bola. Andrezão, toca o quiz e vamos liberar nosso Vamos lá, convidado. então, vambora. Qual carro você colocaria na sua garagem? Uma Dodge Ram ou uma Silverado? Cara, eu já tenho uma Dodge, sempre a Dodge, né? Cara, eu sou fã da... Eu sei que é um carro difícil, assim, pra você estacionar, tal, tudo, mas quem gosta do mundo sertanejo, a Dodge Ram é a caminhonete, cara. E uma Mercedes C200 ou uma BMW 320? Acho que eu vou de BMW. E agora, a gente vai colocar aqui o ídolo no esporte, né? Ídolo do esporte. É. Ayrton Senna ou Pelé? Raí. Mas dos dois, Ayrton Senna. Porque eu vivi, cara, a época do Ayrton Senna, assim, eu era criança, tal, tudo. E eu era fanático pelo Ayrton Senna. Uma última pergunta aqui. Não tá aqui, na verdade. Não tá aqui. Uhum. Mas tem que fazer, né? Palmeiras tem ou não tem Mundial? 51 é pinga. Filho da mãe. Queria demais agradecer a tua presença aqui. Foi da hora, um bate-papo bacana mesmo. Vamos ver o que o nosso amigo ali, o nosso back-office vai extrair de conteúdo, mas acho que foi pro nosso primeiro... Se for conteúdo que salva, eu só falei asneira, mas Teve vai ter lá- que chamar o segundo cara pra vir aqui. Depois você mostra o lance dos microfones lá, tá? Não esquece. Isso aí tem que estar no mínimo num cortezinho, ou tem que aparecer, não tem jeito. Olha eu aqui com meu óculos. Mas foi bom demais tê-lo aqui, Foi bom cara. demais, cara. Obrigado aí pela sua participação, por falar da sua vida pra nós. Em alguns assuntos aqui tem inédito, ele acabou falando aqui pra Sim, gente, sim, né? abriu o coração. Então abriu o coração aqui pra nós, cara. Obrigado pela sua oportunidade de estar aqui com a gente também. Valeu mesmo. Obrigado a vocês. E só pra resumir, eu sou um cara que não gosto de ficar expondo muitas coisas em rede social, sabe? Assim, se você for ver, cara, a minha rede social eu demonstro alguns momentos felizes com meus filhos, momentos assistindo São Paulo e propaganda dos meus shows. É isso aí. Entendeu? Agora, tipo assim, da minha vida pessoal, eu não gosto de ficar expondo muito, eu sou um cara bastante reservado, mas foi bom que algumas coisas, né, que nem em relação ao Expo Prudente do ano passado, alguns assuntos que eu tinha vontade de um dia ter essa oportunidade de falar para as pessoas, entendeu? Porque... De uma forma à vontade, realmente para falar o que você pensa. Exatamente, porque... Num ambiente direcionado, querendo extrair uma pergunta na sacanagem, isso não vai haver porque nunca. Assim, aqui. cara, não é nem querendo denegrir a imagem de ninguém, mas você imagina no ano passado, as pessoas reclamando, nossa, essa grade está fraca, essa grade está não sei o quê. Aí eu pego lá meu Instagram e começo a falar, gente, tal, né, começo a expor as pessoas, porque por isso, esse é o real motivo que é expor. Então, não ia pegar bem, né, cara? Então eu preferi ficar calado e tal. Mas esse ano, agora, aqui no podcast, eu pude falar, gente, cara, a Expo passou na minha mão com 20 dias. Maravilha. Cara, Não, só de ter muita acontecido já foi coragem, milagre, né? audácia e uma dose boa Muito de top. maluquice aí, viu? 90% de maluquice. É isso aí, bom demais, Fabião. Obrigado aí. Cara, Obrigado, meu irmão, valeu. Cuidado Vou ver com se eu não o derrubo o microfone, microfone. Cara, obrigadão. Cuidado com o óculos também. Isso aí. Valeu. E pra quem nos tolerou até agora, Fica aqui o nosso agradecimento da equipe Hype BR Cash, na pessoa do André e meu parceiro de volante aqui, o Ronaldo, e o nosso querido produtor, o Altino. Queremos agradecer vocês, né, por assistirem a gente e vão aguardar as próximas novidades aí. agradecimento especial também ao grupo JMN, o nosso amigo João Carlos e o Bruno, tá? E um trabalho excelente do Altino aí. Até a próxima, pessoal. Valeu. Não valeu nada. Volta. BR Cash. Melhor equipe, né? Nós da equipe Hype BR. Nós da equipe Hype Esse BR pessoal do Cash. André e do Ronaldo. Então aqui, vamos. tá? Nossa, esse primeiro aí é. Não, eu acho que saiu bom demais. O que tem que sair bom, acho que saiu bom. Me vende essa coleção de moedas. É um amor que eu tinha por essa coleção gigantesca.